Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo jóia? Tudo certo? Professor Marcos falando com mais um vídeo aula sobre exercício, ok? Eu quero tratar com você exercício hoje sobre temperatura, né? Lembra que um vídeo que eu fiz, falamos um pouco sobre temperatura, né? Sobre escalas termométricas, e nós temos três bem definida e conhecida, que é a escala Celsius, a escala Fahrenheit e a escala Kelvin. A escala Kelvin é mais para o lado da química, dos laboratórios, né? Onde tem uma escala absoluta. Mas a escala Celsius e a Fahrenheit é uma escala relativa. Mas a Kelvin também é relativa, porque eu posso saber uma temperatura em Celsius em Kelvin, ou eu posso também saber uma temperatura em Fahrenheit em Kelvin, assim vice-versa, né? Então, quando nós estamos olhando para o Brasil, por exemplo, o Brasil adotou a escala termométrica da escala Celsius, né? Eu falei lá no vídeo anterior, foi um grande cientista, por isso que homenagearam ele com essa escala. E existe uma escala Fahrenheit, se eu for lá para o norte do hemisfério, né, do continente, eu vou lá para os Estados Unidos, por exemplo, e lá eu vou ter uma temperatura não em Celsius, mas vou ter uma temperatura em graus Fahrenheit. Então hoje, por exemplo, no meu local hoje, está em 14 graus, né, 14 graus Celsius. Então, se eu for, por exemplo, com esse mesmo número lá para os Estados Unidos, falar, olha, está 14 graus Fahrenheit, a gente está falando em Celsius, para ele, a gente está falando de uma temperatura de menos 10 graus Celsius. Então, a pessoa, quando está 14 graus aqui no Brasil, graus Celsius, não é a mesma escala termométrica que se utiliza lá nos Estados Unidos, por exemplo. Se eu for lá, por exemplo, com 14 graus Fahrenheit, isso é muito frio. Isso está dizendo para mim hoje aqui no Brasil, menos 10 graus Celsius. Então, quando ele olha 14 graus Fahrenheit lá, ele está dizendo, olha, a temperatura lá fora está abaixo de zero, né? Então, entenda que a temperatura, sendo aqui ou sendo lá nos Estados Unidos, por exemplo, é a mesma. Só muda a escala termométrica. Então, essas conversões eu preciso saber para me levar a informação de forma correta. Porque se eu falo 14 graus Celsius aqui e falo que é a mesma temperatura lá, não estou dizendo que 14 graus Celsius aqui não é a mesma coisa que 14 graus Fahrenheit lá, porque lá o cara vai falar assim, olha, aqui está menos 10, está muito frio, né? Aqui a água já congelou há muito tempo, está nevando. Não é o nosso caso aqui, nessa temperatura de graus Celsius. Então, eu coloquei aqui então para a gente trabalhar em duas fórmulas padrões, são expressões algébricas que a matemática permite então usarmos para conhecer uma escala termométrica de acordo com uma informação que foi dada para mim e para você. Então, existe uma escala onde eu consiga fazer a transformação, a conversão entre Fahrenheit e Celsius, e tem uma escala também que transforma graus Celsius em temperatura Kelvin. Então, eu coloquei três exemplos aqui e uma situação problema, quando eu vou lá para os Estados Unidos, lá na cidade de Orlando, por exemplo, e aí aparece 80 graus Fahrenheit, quanto que isso equivale aqui no Brasil, qual é a temperatura? Vai ser a mesma temperatura aqui, tá? A sensação térmica é a mesma, só vai mudar a escala termométrica, por isso que eu tenho condição então de conhecer fazendo essas conversões. Então, se eu chegar aqui e disser, olha, 20 graus Celsius aqui no Brasil equivale a quantos graus Fahrenheit nos Estados Unidos? Então, existe uma fórmula específica, então eu só vou mesmo aplicar essa fórmula. Então, eu tenho que TC, que é a temperatura em Celsius, dividido por 5, é igual a temperatura em Fahrenheit, menos 32, dividido por 9, certo? Então, aqui eu vou trocar, né, porque ele deu 20 graus Celsius, então eu vou trocar aqui, ó, vai ficar, vou botar aqui no canto, ó, 20 dividido por 5, que é igual a TF, que é a temperatura Fahrenheit, porque ele está pedindo para descobrir em Fahrenheit, menos 32 dividido por 9. E aí eu faço uma divisão, né, que 20 dividido por 5 vai dar 4, que é igual a temperatura em Fahrenheit, menos 32, que é igual dividido por 9. Lembrando que eu tenho uma igualdade, toda vez que eu estou com uma divisão, eu passo da igualdade, eu tenho que trocar a operação. Então, qual é o inverso da divisão? É a multiplicação. Se aqui eu estou com menos, se eu passo da igualdade, eu vou ter que ir com mais. Sempre é o oposto da operação. Então, se aqui está dividindo, ele passa para lá multiplicando. Eu vou colocar aqui no canto. Então, vai ficar 4 vezes 9 é igual a TF menos 32. Tá certo? Então, essa é a ideia aqui, ó. Se ele está dividindo, quando ele passa da igualdade, ou seja, esse 9 vai ficar do lado do 4, então ele vai ter que multiplicar porque aqui ele estava dividindo.
Se aqui estivesse multiplicando, quando ele passasse depois da igualdade, ele teria que dividir. Então, essas relações sempre são opostas. Isso é um campo da álgebra que permite ter esse conhecimento. Então, aqui eu vou fazer o seguinte, ó, 36, porque 4 vezes 9 dá 36, que é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32. Aqui que eu estou dizendo para você, se esse 32 está aqui, porque eu vou somar ou subtrair com esse número aqui, porque não dá para subtrair uma letra de um número, então eu só posso subtrair ou somar número de número, certo? Esse 32 ele vem para cá do lado do 36. Se ele está menos, qual é o oposto de menos? É mais. Então vai ficar 36 mais 32, que é igual a temperatura em Fahrenheit. E 36 mais 32, isso vai dar 68. Então, 68 graus Fahrenheit. Então, quando nós chegarmos e dizer, olha, a temperatura aqui no Brasil está 20 graus Celsius. Então, lá nos Estados Unidos, a pessoa vai saber que esses 20 graus Celsius aqui no Brasil vai corresponder, vai aparecer no termômetro digital ou no celular dele, 68 graus Fahrenheit. Então, é uma coisa de se habituar, né? Então, quando a pessoa está habituada a essa escala termométrica, ele vai saber que 68 graus Fahrenheit é uma temperatura nem muito quente, também nem muito fria, uma temperatura agradável, certo? Para quem mora na região sul do país, como eu, então 20 graus é uma temperatura agradável. Se eu for para a região do sudeste, ou quem sabe do norte do país, ou nordeste do país, essa temperatura é uma temperatura muito fria, certo? Então eu tenho as relações também que eu preciso interpretar. Então veja que quando eu quero transformar 20 graus Celsius em graus Fahrenheit, eu aplico isso na fórmula, transformo, né, ou substituo os valores naquilo que foi dado como fórmula e aí eu descubro qual é a temperatura correspondente a 20 graus Celsius, tá certo? Então tá aqui, eu vou esperar para você dar um print aí, porque eu vou ter que apagar porque eu não tenho espaço, tá certo? Vou dar o tempo ali para você, tá? Printou? Ok? Qualquer dúvida, você pode me acionar aí. Então, eu vou apagar aqui, porque senão não tem espaço. E eu vou colocar aqui, então, a resposta 68 graus Fahrenheit. Ok? Foi isso que nós achamos aí quando substituímos. Bem, e agora ele quer que você transforme em Celsius em Kelvin. Então, tá aqui, ó, temperatura em Celsius e Kelvin, eu vou aplicar essa fórmula. Por que eu não aplico essa de cima? Porque essa de cima não está fazendo uma relação entre Celsius e Kelvin. A única que faz relação entre Celsius e Kelvin é a segunda fórmula ali embaixo, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, temperatura em Celsius é igual a temperatura em Kelvin menos 273. Temperatura em Celsius, então, foi dado 17, que é igual a TK menos 273. Lembrando, novamente, se esse número que vai ter que ser somado ou subtraído com esse, né? Então vai depender do sinal que está aqui. Então, como é o inverso de menos, é mais. Então vai ficar 17 mais 273, que é igual à temperatura em Kelvin. Então, temperatura em Kelvin é 273 com 17, isso vai dar 10, vai 1, 8 mais 1, 9, vai ficar 290 Kelvin, tá certo? Então, a pessoa que está trabalhando num laboratório e está com uma temperatura de 17 graus Celsius, em Kelvin vale 290, tá? Então, está aqui 290 Kelvin. Não se assuste, porque esses números são grandes assim mesmo, por causa das escalas termométricas, tá bom? Foi feita uma relação entre uma escala e outra, então obtiveram esses resultados aí. Então não estranhe, por isso que é importante fazer vários exercícios para que você ache que, puxa, mas 290 para 17 é uma temperatura, é uma relação muito grande entre 290 e 17, mas é assim mesmo, tá? Então porque foi aplicado uma fórmula específica para uma conversão do que ele transforma de um ponto A para um ponto B, beleza? Então aqui 290 Kelvin, eu vou dar o tempo aqui também para você dar uma printada, beleza? Qualquer coisa você para o vídeo aí, ok? Fechou? Eu vou apagar aqui porque a gente não tem muito espaço aqui para correção dessa unidade. Então aqui ele está pedindo agora o contrário. Foi dado Celsius para Fahrenheit, agora ele está dando Fahrenheit. Eu quero descobrir Celsius, portanto, eu vou aplicar a fórmula aqui em cima. Então, eu vou colocar lá, TC dividido por 5 é igual a TF menos 32 dividido por 9. Então, essa é a fórmula matemática que nós utilizaremos aí para encontrar a temperatura em Celsius. Então, como ele quer em Celsius, então eu vou ficar TC sobre 5 é igual a TF, eu vou substituir por 104, ó. Vou botar 104 menos 32, isso tudo aqui vai estar dividindo por 9, beleza? Então eu vou apagar essa fórmula aqui, porque senão eu vou acabar com a minha coluna.
está muito baixo aqui, eu sou uma pessoa alta, então eu vou usar aqui a parte de cima para a gente resolver. Então, vou botar aqui, ó, temperatura em Celsius dividido por 5. Aí 104 menos 32, então fazendo aqui, ó, 104 menos 32, se eu tirar 2 daqui e se eu tirar 2 daqui, vai ficar o seguinte, vai ficar 102 menos 30. Então aqui 2, 10 menos 3 vai dar 7. Então vai ficar aqui 72, então vai ficar 72 sobre 9, tá bom? Porque eu subtraí aqui 104 menos 32, se eu tirar 2 unidades em cima e 2 unidades embaixo, continua tendo a diferença de 72. Por isso, se fizer aqui, ó, 4 menos 2 dá 2 e 10 menos 3 dá 7. Então não muda a diferença não, tá? Então isso aqui eu gosto de fazer porque facilita muito o meu cálculo. E aí eu vou fazer o seguinte, ó, vai ficar aqui uma proporção, ó. Eu vou multiplicar o 5 vezes 72, então eu vou multiplicar aqui, ó. 5 vezes 72 vai dar 10, vai 1, aqui vai dar 36. Então vai ficar temperatura Celsius é igual a 360 dividido por 9. 360 dividido por 9, isso aqui vai dar 40 graus Celsius. Tá certo? Então, quando a pessoa chega e fala assim, olha, hoje no Rio de Janeiro está 40 graus Celsius, né? Está 40 graus à sombra. Então, lá não vai aparecer 40 graus, lá vai aparecer 104 graus Fahrenheit. Então, a pessoa que está lá em Orlando, né, que é uma cidade quente lá nos Estados Unidos, fica no sul do país, é uma cidade litorânea, então lá quando chegar essa temperatura de 40 graus Celsius para nós aqui no Brasil, lá vai estar aparecendo no celular, por exemplo, 104 graus Fahrenheit, tá? Então essas conversões é questão de hábito, tá, gente? Se você tem hábito de visitar os Estados Unidos, ou quem sabe um dia visitou, e se você tem uma temperatura que aparece, por exemplo, num termômetro ou num termômetro digital ou no celular que você está lá transitando, passeando, enfim, se aparece um número muito grande, você até se assusta, né? Meu Deus, vai entrar em ebulição daqui a pouco, né? Que 104 aparece no seu celular e você está acostumado com graus Celsius, então você, poxa, daqui a pouco eu vou estar fervendo, né? Vou estar entrando em ebulição, porque a água entra em ebulição a 100 graus Celsius. Mas não, 104 graus Fahrenheit equivale então a 40 graus Celsius, tá? Então eu vou colocar aqui 40 graus Celsius. Então, a pessoa que está com 40 graus Celsius, lá ele vai fazer a leitura de 104 graus Fahrenheit. Então, isso significa que a temperatura está quente, tá bom? Então, aqui foi feito um cálculo matemático, e aí eu posso depois trazer uma aula específica para saber, ou para transitar, ou para conhecer como é que chegou a esses resultados, beleza? Pode ser? Muito bem. O termômetro digital, então, aqui é uma situação problema, um termômetro digital localizado em uma praça em Orlando, nos Estados Unidos, marca 80 graus Fahrenheit. Então, eu tenho aqui temperatura em Celsius é igual a temperatura Fahrenheit menos 32 dividido por 9, tá certo? Essa fórmula, então, não vai mudar. Eu quero, então, saber quantos graus Fahrenheit corresponde a 80. Então, se eu fizer uma breve relação, se 80 é menor que 104, então a temperatura vai ser menor do que 40, ok? Só para a gente ter uma relação aqui, para a gente entender melhor. Então, vai ficar assim, ó, temperatura de Celsius dividido por 5 é igual a 80, né? Vai ser 80 menos 32 dividido por 9, tá certo? 80 menos 32 vai ficar 7 menos 2, vai ficar 48, ok? Então, vai ficar assim, ó, temperatura em Celsius dividido por 5 é igual a 48 sobre 9. Tá? 80 menos 32 deu 48. Beleza? Então vai ficar assim, ó, 48 vezes 5, 48 vezes 5 vai dar 40, né? Porque 8 vezes 5 dá 40. E 5 vezes 4 dá 20, mais 4, 24. Então vai ficar, temperatura em Celsius vai ficar 240 dividido por 9. Então se eu dividir isso aqui por 9, vai dar 3, não dá, vai dar 2, porque 2 vezes 9 dá 18. 24 menos 18 vai dar 4, certo? Não, 8, perdão. 8 para 14 vai dar 6, perdão. Vai dar 6 lá, então aqui vai ficar 6, né? Porque 6 vezes 9 dá 54, daí sobra 6. Então, essa temperatura, que quando aparece lá no termômetro 80 graus Fahrenheit, aqui no Brasil, a gente vai fazer a leitura de 26 graus Celsius. Então, é uma temperatura também alta, né? Então, veja que eu fiz uma relação, né? Se 80 é menor que 104,
e 104 equivale a 40, então se eu olhar para 80 graus Fahrenheit, então vai ser menor do que 40, e aí realmente nós encontramos aqui na resposta que é 26 graus Celsius. É próximo da temperatura ambiente, então é uma temperatura agradável, né? Então a pessoa que está lá nos Estados Unidos com 80 graus Fahrenheit, ele vai estar numa temperatura agradável. Por isso que essas escalas termométricas é importante você fazer essas conversões, porque a mesma leitura que ele faz lá não vai ser a mesma que aqui no Brasil e vice-versa. Tá bom? E aí fica só como um compromisso da gente fazer alguns exercícios que faz essa transformação para que você não tenha nenhum tipo de problema quando for tratar um exercício, quando chegar às tuas mãos, beleza? Mas de qualquer forma, estudem, pegue exercício paralelo, ouça outras pessoas, pega no seu livro, que aquilo também pode ser que ele te explique de uma forma diferente do que eu estou falando aqui, beleza? Grande abraço, fique com Deus, até a próxima. Valeu, até mais.